Bom, então vamos realizar uma simulação da temperatura, né, dos ambientes desse prédio. Então, para isso, nós vamos dentro do Open Studio, vamos especificar os materiais, as zonas térmicas e vamos avaliar o prédio. Esse aqui é o modelo que foi construído, né, no tutorial anterior. Então, nessa tecla aqui, a gente abre o Open Studio. Bom, então, já tem a especificação, né, das temperaturas, né, no caso aqui estamos usando de Curitiba, e vamos trabalhar em duas especificações, uma na especificação dos materiais, né, e depois na especificação das zonas térmicas. Bom, em relação à construção, né, nós vamos especificar, né, os materiais, vamos ter que vir aqui e criar os nossos materiais. Existe um banco de dados bem grande de materiais já prontos, mas vamos criar os nossos mesmos. Então tem uma tabela, né, que a gente vai estar seguindo. Bom, então vamos começar a especificação dos materiais. Então você vem aqui, né, e vai especificar os materiais que serão utilizados, né, nas peças a serem construídas. Então aqui mais, temos aqui porta de madeira, né, o material, né. Aspereza, ele pode ser rough ele é áspero, né, smooth é liso, vamos deixar de smooth, né. Espessura em metros, 0,03 metros, condutividade térmica, 0,15 watts por metro graus Kelvin, né? Densidade 614 kg por metros cúbicos, né? Calores específicos 2.300 joules por quilograma graus Kelvin. Então porta de madeira, e vamos inserindo as informações de acordo, né, com as especificações que nós temos ali atrás, né? Então aqui é a janela de vidro, né? Vamos colocar aqui vidro. Smooth, pode ser assim, very smooth, né? O vidro. Espessura 3 mm, 0,003. Condutividade 0,15. Densidade equivalente 614. 2.300. Mais materiais. Reboco. Argamassa. Ele é meio áspero, né? Espessura 0,025, dá 2,5 centímetros. Condutividade térmica 1,15. Densidade 2.000. Calor específico 1.000. Tijolo maciço. Adicional. Tijolo maciço. Ele é áspero, espessura 0,096, 0,9, 1764, 920. Depois temos a telha fibrocimento. Medium rough, 0,007, 0,95, 1900, 840. Laje de concreto, rough,
áspera, né? Ponto 2, 1,75, 2.200, 1.000. Piso cerâmico, né? Então temos o piso cerâmico, que é smooth, espessura 0,01, condutividade 0,9, 1.600 e 920 o calor específico. Argamassa de assentamento. Ele é rough, 0,015, 1,15, 2.000, 1.000. Então, com isso nós temos aí os nossos principais materiais. A partir disso, vamos montar, né, a construção, né, digamos assim, os objetos a ser usados na nossa construção. Por exemplo, né, nós vamos ter a nossa parede. Então, para construir, eu vou arrastar os materiais, né, que nós temos no nosso modelo e vamos inserir aqui nesta parte de baixo. Então, uma parede, né, ela é formada por um reboco de argamassa, no nosso caso, o tijolo, e o reboco de argamassa. Então, às vezes parece assim que não tem uma limitação do programa, ele não mostra aqui, mas se você sair, né, ó, eu saí e voltei nele, ó, estão lá, né, reboco, tijolo e reboco de argamassa, né, formou a nossa parede. Vou criar também, né, preciso da nossa porta. Então você vai lá, porta de madeira. Então foi criado, né, a porta. Vamos criar também, né, a nossa janela de vidro. Então, dentro de um modelo, temos o vidro, né? Tá aqui o vidro. Temos também, né, o piso, né? Então, o piso, no nosso caso, vai ser formado, né, por piso cerâmico, argamassa de assentamento, e vamos colocar aqui a nossa laje, por exemplo, né? Piso, argamassa e laje de concreto. O próximo seria o telhado. Então, telhado. Então, telhado seria composto, né, por telha de fibrocimento, aí ele tem um espaçamento de ar. Então tem aqui, ó, materiais aqui, né, que está na biblioteca, né? Sailing Airspace, né? Aí a nossa laje, laje de concreto, e aí o nosso reboco. Então aqui ficou o nosso telhado, né? Telha fibrocimento, espaçamento de ar, laje de concreto e reboco de argamassa, certo? Aqui, no caso da construção, né, eu já tenho condições de fazer, né, justamente
um padrão para a nossa construção. No nosso caso, vamos criar, né, prédio padrão. E utilizando-se, né, dos materiais que a gente especificou. Construção, aqui nós temos a parede, o piso, o teto, né, justamente aqui do telhado. Superfícies, né, interiores, aqui a parede, né, vamos usar a mesma parede, o piso. Aqui, no nosso caso, poderíamos criar uma lisa ou uma... Isso aí, quando você tiver, né, um andar térreo com um andar superior, então você teria, né, um mesmo padrão. Então poderia ser criado, né, um teto, né, para os ambientes intermediários. Superfícies que estão em contatos, né, com a terra, né, então poderia ser diferenciado, né, parede, piso. As janelas, né, então temos aqui as janelas, vamos colocar mesmo as janelas. E aqui a porta, né? Então com isso a gente já consegue fazer uma simulação básica. Bom, o que nós temos que fazer agora? Temos o nosso espaço, certo? Então vamos criar aqui o nosso espaço. Aqui, salas escolares. Padrão, né, de construção. Nós vamos utilizar o padrão de construção que nós acabamos de criar, né, o prédio padrão. E aqui no nosso caso, o schedule, né, a agenda, vamos usar a mesma agenda mais adiante. Vamos utilizar aqui o OpenOffice. Cesium 3, né? Mais adiante nós vamos fazer a configuração desta agenda, certo? Bom, vamos dar nomes aos materiais, aos espaços, né? Então aqui nós temos essa primeira sala aqui, seria o espaço 101, o espaço 102 seria o nosso laboratório de informática, o 103 seria o nosso corredor, o 104 gabinete, né, dos professores, e o 105 laboratório de pesquisa. Então vamos dar o nome para os espaços. Opa, vamos para aqui. Espaços. Então, o 101 seria sala de aula. O 102 seria laboratório de informática. 103 corredor. 104 gabinete de professores. Aqui é o laboratório de pesquisa, né? Bom, em relação às zonas térmicas, vamos configurar novas zonas térmicas, né? Vamos deixar aqui, ó, zona térmica sala de aula. Mais uma zona térmica laboratório
informática, zona térmica, corredor, zona térmica, gabinete dos professores, zona térmica, laboratório de pesquisa, certo? Bom, com essa informação, né, nós vamos lá nos espaços, vamos determinar o corredor, então, zona térmica do corredor, vamos bem aqui, zona térmica do corredor, gabinete dos professores, zona térmica, gabinete dos professores, laboratório de informática, laboratório de pesquisa e sala de aula. O que temos que especificar aqui dentro, né, da construção building, né, temos que especificar, né, o tipo do espaço, salas escolares, e o padrão de construção, que foi aquele que nós colocamos lá no começo, né, que é o prédio padrão. Né. Agora vamos preparar para a simulação. Então, neste que parece um X, você pode selecionar quais as variáveis que você deseja visualizar. Então, você vem aqui, vamos localizar, né, a parte de tem aqui, vamos localizar, né, aqui, ó, site outdoor air dry bulb temperature, temperatura, né, externa de bulbo seco, tá? E vamos dar uma olhada também aqui na a temperatura do ambiente, zone air temperature. Então, com isso, salvamos o nosso arquivo e vamos realizar a simulação. Indo para a próxima tela, né, aqui nós temos acesso, né, a algumas informações gerais, né, do nosso prédio. Open the View, que a gente consegue visualizar alguns dados, né, que foram gerados. Ele pergunta aqui, você quer mostrar os seus gráficos em unidades imperiais? Não queremos unidades imperiais, queremos sistema métrico. Então, você clica não, aí já vai aparecer, né? Já vão aparecer os gráficos. Então aqui do lado direito você seleciona, né? No caso, qual é a temperatura diária, vocês conseguem visualizar aqui dando um zoom embaixo, qual é a temperatura diária. E aí você vai lá selecionando embaixo, digamos, a temperatura, por exemplo, do laboratório de informática, né? Fica o gráfico, né, da temperatura horária do laboratório de informática. Vamos colocar aqui, ó, a sala de aula, com a temperatura muito similar do gabinete dos professores. Então com isso terminamos esta fase.